Oi, gente! O áudio de hoje é super especial. Hoje eu vou explicar para vocês um assunto super importante que eu percebo que gera muita dúvida nas pessoas. Para quem já segue os Abraham Hicks tem um tempo, os Abraham que ditaram o livro Peça e Será Atendido para Esther Hicks, os Abraham que ensinam para gente sobre lei da atração através da Esther em workshops pelo mundo, e trechos desses workshops estão disponíveis na internet em grande quantidade em inglês e eu traduzo e coloco aqui no canal em português. Esses Abraham Hicks, eles ensinam pra gente repetidas vezes que a gente pode criar o que a gente deseja na nossa realidade. Na verdade, eles falam que a gente está criando o tempo todo com os nossos pensamentos, com a nossa expectativa, com a nossa vibração, com o que a gente está emanando de vibração. E a nossa vibração é decorrente do nosso pensamento, ela é decorrente de onde a gente foca a nossa atenção. Então, eles falam que nós somos atendidos, a gente está sendo ouvido e que a resposta vem um caminho claro para tudo que a gente deseja manifestar. Mas que a gente precisa abrir as portas para receber esse caminho, a gente precisa entrar no modo receptivo, a gente precisa entrar no modo de permissão. E eles ensinam que esse modo de permissão a gente consegue quando a gente não está tendo pensamentos negativos, quando a gente não está tendo pensamentos de resistência ou de dúvida que aquilo pode acontecer. E eles falam muito que a gente precisa relaxar, relaxar e confiar e se esforçar menos. Eles falam que a gente se esforça demais e que na vibração de esforço, tentando compensar com a ação a falta de alinhamento, a gente não consegue o que a gente quer ou a gente consegue o que a gente quer em níveis medíocres. Então eles falam, o que é isso, né? De tentar compensar com esforço a falta de alinhamento. É a gente não se alinhar com o nosso propósito, com o que a gente está buscando, com o nosso motivo para estar fazendo aquilo, com o quanto a gente quer ajudar, com o nosso papel, com o que eu tenho para oferecer, com o que vai acontecer na minha vida quando eu estiver vivendo certa coisa. Isso é se alinhar. E se a gente não se alinha e você fica só focado no desespero, eu tenho que vender isso aqui porque eu tenho as contas para pagar. Meu Deus, os clientes não estão aparecendo. Os clientes somem mais ainda, porque eles ensinam que quando a gente foca a atenção em escassez, a nossa atenção atrai mais escassez. Então é isso que vai acontecer. E aí, como eles falam muito dessa questão de relaxa, você precisa entrar no passo 3, que é o passo de permissão. Você precisa relaxar e permitir. Você está se esforçando demais. A vibração de esforço atrai mais motivo para você se esforçar. Então você tem que se esforçar menos. Eles falam tanto isso e é verdade. Eu própria tenho isso na minha experiência, que teve fases da minha vida em que eu trabalhei muito, mas estando fora do vórtex. E aí eu não consegui o resultado que eu queria. E o que eles falam que é estar fora do vórtex? É você estar fora de sintonia com o que você criou. Então, isso que eu estava falando agora há pouco, você não está alinhado com o porquê daquilo, você não está alinhado com o seu propósito, com os seus ideais, com o que você tem para oferecer, com o seu conteúdo, com o seu conhecimento, com as virtudes que você tem para entregar para o mundo. Se você não está alinhado com isso, se o seu motivo é porque tem que ser feito, porque tem prazo, porque tem alguém cobrando, porque tem que pagar conta no final do mês, você está sendo guiado pelo motivo errado, e esse motivo errado acaba fazendo com que você não tenha o resultado que você quer. É o que o Abraham fala, você não consegue ter um resultado bom, um resultado feliz de uma jornada infeliz. Então a sua jornada tem que ser mais feliz se você quer lá no final essa felicidade. Se o motivo que você está fazendo, tudo que você está fazendo, é porque você acredita que você vai ser mais feliz quando você tiver essas coisas, para atrair essa felicidade, você já tinha que estar sentindo mais felicidade agora, concorda? Porque semelhante atrai semelhante, é isso que eles ensinam. Então, a emoção felicidade
vai atrair mais motivos para eu sentir felicidade. Então, esse é um dos motivos que eles falam para a gente treinar ser mais feliz, para a gente aprender a ser mais feliz, para a gente aprender a focar a atenção em coisas que tragam esse sentimento de felicidade para a gente. E eles falam que preço, né, ser pago, tenho que ser mais feliz, meu Deus, que difícil. Nossa, Abraham, tenho que ser feliz para conseguir as coisas que eu quero. Meu Deus, que dureza. Então, eles brincam com isso. Mas a verdade é que eu estou aqui encarnada como vocês, sou física como vocês, e eu sei que tem hora que o bicho pega, tem hora que realmente as contas, a necessidade, o medo de não ter o suficiente para alguma coisa que você sonha ter no futuro, tudo isso faz sim a gente tirar o foco da felicidade e a gente querer logo o que a gente quer manifestar. E a gente querer provas, querer evidências de que vai acontecer, ou mesmo querer um resultado imediato, porque você está numa situação emergencial, você tem a conta para pagar hoje, você está podendo ser despejado de casa. Então, eu entendo plenamente que muitas vezes essa história de sentir felicidade em primeiro lugar fica em segundo plano, mas a minha experiência mostra que eles têm razão. Eles têm razão. A gente precisa ser mais leve, a gente precisa já estar vivendo as emoções que a gente pretende viver lá no futuro para o caminho se abrir para a gente, para as ideias virem, para a gente ser inspirado, para a gente conseguir ter ações que realmente vão trazer o que a gente quer e não ações que não dão em nada. Porque eles falam, não adianta nada você se esforçar tanto, corre, 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 e você chega lá e não tem ninguém. Eu lembro que isso aconteceu anos atrás, quando eu publiquei o meu livro, que na parte que eu escrevi, eu estava super inspirada, foi uma delícia. Eu lembro que eu atendi à tarde, depois de ter escrito na hora do almoço, que as consultas eram maravilhosas, fluía pra caramba, porque eu tava com aquelas ideias super ativas dentro de mim, principalmente quando eu escrevi a parte final, que eu ia partindo de um pensamento qualquer e achando um pensamento melhor, melhor, melhor. É uma coisa tão inspiradora, ativava tantas coisas boas, que depois as consultas eram maravilhosas. Mas na fase que ficou entre eu e a editora, que a editora demorava para me entregar e eu ficava naquela vibração de nossa, tá demorando e eu queria ter isso pronto antes do Natal, porque eu achava na época, nem fazia ideia, né, que as pessoas precisam te conhecer para querer comprar um livro, não adianta nada você ter um livro à venda num site que ninguém frequenta, né? Mas eu achava que tinha que ficar pronto numa certa data e a editora demorando. Naquele momento, eu desalinhei e eu fazia correria. Então, teve situação de eu estar viajando e aí eles me mandaram a parte deles que eles tinham atrasado para me entregar e eu não querendo atrasar a minha parte, eu sentei para dar o feedback em algumas correções, estando viajando, deixando de descansar. E para que essa correria toda? Porque depois ficou pronto na data e não adiantou nada, não teve venda nenhuma. Então, os Abraham ensinam coisas que fazem muito sentido. Se a gente olhar para a nossa própria vida, se a gente experimentar, a gente vê que é verdade. E o que eu quero falar com vocês hoje é que eu percebi que quem está acompanhando isso, tem gente que começa a achar que a ação não deve existir, que a gente tem que só sintonizar. Isso é uma compreensão distorcida do que eles ensinam, porque em nenhum momento eles falam isso, eles repetem trocentas vezes que em nenhum momento eles estão falando que a gente não vai agir, que a gente não vai conseguir coisas com ação. A gente consegue muita coisa com ação no mundo, e o que eles falam é só assim: a ação alinhada é outro nível. Ação alinhada com quem você realmente é, com a fonte. Você tendo inspiração para agir. A fonte de vida, a fonte que cria mundos, a fonte de energia pura positiva. Se a fonte estiver te inspirando, a fonte que sabe todos os caminhos, a fonte para quem tudo é possível. Se você está em sintonia com a fonte,
não tem dificuldade, não tem obstáculo, tudo é superado, tudo é mais fácil. Você tem o caminho aberto à sua frente, você tem a inspiração para ligar para a pessoa certa, você recebe inspiração do momento certo de alguma coisa, você recebe inspiração para parar em algum lugar e conversar com alguém. Os caminhos que a fonte mostra pra gente, um livro, a capa brilha para você e você pega ele na estante, sabe? São tantos caminhos, tanta coisa ilumina pra gente, se mostra pra gente que é pra gente fazer aquilo. Então a gente tem ajuda. E quando a ação é inspirada, aí o resultado é outro. E eu percebo que algumas pessoas começam a achar, com essa história de que a gente não deve se esforçar, que a gente tem que criar tudo a partir do sofá, né? Que realmente vai ficar só imaginando. E até teve um debate muito legal lá no grupo do Telegram aberto sobre essa história de criar a partir do sofá. As pessoas foram lá colocando exemplos de situações em que realmente criaram alguma coisa com um mínimo de ação ou sem nem sair de casa, de uma moça que morava numa cidade pequenininha, que não tinha como ela casar bem, quanto mais pela idade dela, algumas questões assim. E alguém visitando a cidade, querendo analisar se seria legal abrir uma empresa lá, bateu na porta dela e se encantou com ela, e namoraram e casaram. Então, assim, realmente tem vezes que as coisas batem na nossa porta quando a gente está alinhado com o que a gente quer, quando a gente não tem dúvida que aquilo é possível. Então, existe mesmo manifestações sem ser necessário a ação, mas tem muitas situações em que a ação ela colabora, ela dá o salto quântico, ela faz a diferença. Então, a questão é uma ação inspirada ou é uma ação motivada por uma preocupação com escassez, por uma preocupação que algo vai dar errado? Porque quando o seu motivo para agir é para não acontecer algo ruim, na verdade, você está focado nesse algo ruim. Então, essa ação não vai te levar a nada ou vai te trazer muito pouco. Mas a ação inspirada, ela é algo a mais, ela faz a diferença. Semana passada, eu gravei um áudio que eu publiquei no domingo sobre começar amanhã focando 17 segundos em alguma coisa boa, né, para você já pegar embalo naquilo. Falei sobre esse ponto de virada que acontece aos 17 segundos. Na véspera, eu tinha que gravar um vídeo ainda para postar no domingo. Era um sábado à tarde e eu quis me alinhar antes de gravar. Então foi uma situação em que eu já tinha feito bastante coisa durante a semana, tinha atendido bastante no consultório, já tinha gravado e traduzido vários outros áudios. E sábado de manhã eu tive um compromisso, então acabou que era um sábado à tarde, eu tinha que gravar material ainda para o domingo. E eu quis me alinhar. Eu não queria estar com uma sensação de tenho que gravar, porque é totalmente diferente você gravar se sentindo inspirado, né? A coisa fluindo, as palavras vindo, a pessoa conectada, né? Então, com essa inspiração da fonte para falar as palavras certas na hora certa, que vão ajudar as pessoas a compreender, e ser uma coisa ali na correria, porque tem prazo, né? Então, eu tinha prazo, porque a pessoa que edita os vídeos para mim ia trabalhar só até uma certa hora no sábado à tarde, e eu mandei uma mensagem para ela, perguntei quanto tempo eu tinha e deitei na minha cama, coloquei uns travesseiros atrás nas costas para ficar levemente erguida, assim, bem confortável, bem gostoso, e fui me alinhar. E foi uma coisa deliciosa. Eu não fiquei com uma obrigação de tenho que me alinhar para o vídeo ser bom, sabe? Nada disso. Tava muito claro para mim que tudo que eu queria era sentir bem-estar antes de ir para o consultório, que era onde eu sabia que eu ia ter silêncio, para gravar. Então eu deitei na minha cama e eu fiquei pensando coisas inicialmente bem genéricas, gostosinhas, e depois foi ficando um pouco mais específico. Eu fui pensando coisas como quero me sentir bem. Ah, e aí já o pessoal que pensa que falar eu quero é ruim já surta, né?
Ó, quem tiver dúvida quanto a isso, assiste o meu vídeo que eu explico quando usar o eu quero e quando usar o eu sou, porque o eu quero tem as suas aplicações e tem momentos que é maravilhoso usar o eu quero. E aí eu comecei lá com esse eu quero delicioso, justamente pensei nisso, ai, como é bom usar eu quero. Nossa, como o pessoal que não sabe disso está perdendo, né? Mas aí eu comecei a pensar, eu quero me sentir bem, eu quero perceber o quanto as coisas fluem para mim, eu quero sentir tudo fluindo magicamente. E aí foi vindo uma sequência de pensamentos na cabeça. Chegou um momento que os pensamentos. Porque naturalmente, conforme a gente se alinha, conforme a nossa vibração vai subindo, conforme a gente vai pensando coisas boas, a nossa mente puxa mais pensamentos do mesmo tipo. Então, vem mais lembranças, vem outros pensamentos que ajudam naquilo. Fora a ajuda da fonte mesmo, né? Inspiração. Então, eu fui pensando coisas como, fui lembrando de pessoas falando do meu livro, falando do quanto ajudou, fui lembrando de mensagens de WhatsApp que as pessoas me mandaram print de tela de mensagem de alguém que estava agradecendo ter recebido aquele livro de presente. Fui me sentindo grata por isso, fui me sentindo podendo tocar a vida das pessoas, podendo ajudar. Fui colocando a intenção de ajudar mais ainda, de mais pessoas terem acesso a esses materiais que eu crio, ao meu curso, ao Telegram pago, né? Que tem um curso lá dentro, que tem muita coisa. Aí eu lembrei de pessoas agradecendo pelo Telegram, delas falando o quanto aquilo estava transformando elas, estava dando um caminho com muita clareza do que fazer e estava subindo a emoção delas e elas estavam começando a entender as coisas muito bem. Então eu fui lembrando disso e fui desejando, fui pedindo, colocando intenção que as pessoas sejam tocadas por isso, que as pessoas que estão buscando isso possam ter acesso a isso. E aí veio na minha cabeça a ideia de trocar o vídeo que eu ia publicar no domingo. Eu já estava com outro vídeo encaminhado, a pessoa que edita os vídeos para mim já tinha feito a capa do vídeo que ia ser colocado no domingo, eu ia só mandar o áudio para ela editar. E aí me veio a ideia de um outro vídeo que encaixaria melhor para um domingo, que encaixaria melhor para eu mencionar o livro, para eu mencionar o curso. E aí eu falei com ela e dava ainda para eu mandar para ela. E na verdade ela nem me respondeu na hora, mas eu estava tão alinhada, sentindo que era a coisa certa. Eu fui pro consultório e mandei uma mensagem para ela: eu vou gravar esse outro na esperança de que vai dar. E deu, foi tudo, fluiu super bem, maravilhosamente bem. Eu gravei quase com uma tacada só, quase não parei para editar. Porque eu aviso para ela quando tem que editar alguma coisa, não tinha que editar quase nada. E e foi isso. E aí o que aconteceu? O vídeo foi postado no domingo e teve muita venda. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Para as pessoas que acham que não tem que ter ação, que é só se alinhar e que as coisas vão acontecer, eu não tenho dúvida que tem situações sim em que é só se alinhar e as coisas vão acontecer. Por exemplo, eu vi uma história naquele livro do Ho'oponopono, O Limite Zero, em que uma moça contava que ela tinha escrito, eu não lembro os detalhes, mas a ideia que ficou na minha cabeça, ela tinha escrito um artigo, alguma coisa que ela enviou pelos correios, ela era advogada, e isso se perdeu nos correios, ela perdeu o prazo, aquilo se perdeu, e ela estava praticando o Ho'oponopono, e ela não sabe como, porque cargas d'água, aquilo que ela escreveu foi parar num site, foi noticiado lá na primeira página e aquilo trouxe para ela uma solução que ela estava buscando e ela falou e foi sem publicidade nenhuma. Então isso me chamou muita atenção. Na época que eu li isso, eu pagava publicidade no YouTube. Então eu não tenho dúvida que o alinhamento traz coisas por esses caminhos mágicos, né? O negócio se perde e vai parar num negócio que geralmente é pago e foi sem ser pago, sabe? Você ter um reconhecimento, as pessoas ficarem sabendo de alguma coisa que você faz sem anúncio. Inclusive, isso está acontecendo no YouTube para mim agora, né? Mas eu paguei no anúncio no início.
no comecinho, eu não acho que foi errado eu ter pago anúncio, me ajudou, porque no comecinho é difícil você gravar um vídeo e ter 4, 5, 10 visualizações e continuar ali firme, né? Tendo trabalho, se você não tem um feedback, se você não vê que está sendo visto, se não tem ninguém assistindo. Então, no comecinho, eu paguei anúncio e eu comecei a ter ali, sei lá, 1.000 seguidores e 70 pessoas firmes ali assistindo todo o vídeo e comentando e me dando força, porque os comentários delas, aí eu comecei a ter relação com alguém que estava assistindo. Então isso me motivava a continuar, então ajudou. E depois foi com o anúncio que passou para a faixa de 300 visualizações por vídeo. Então me ajudou. Eu tenho uma amiga, já falei dela outras vezes aqui no canal, que ela nunca pagou anúncio no canal do YouTube dela. Ela só encaminhou para pessoas que ela achava que poderiam gostar daquilo. Eu, com a minha questão de não querer incomodar, achar que podia estar sendo inconveniente, que podia estar forçando alguma coisa, nunca me senti à vontade para mandar para alguém. Então, eu preferi pagar anúncio. E me ajudou. Mas o ponto de virada, quando começou a ter milhares de visualização por vídeo, foi sem anúncio. E continua sem anúncio desde então. Não paguei mais anúncio nos últimos meses. Nada, nada, nada. Então, e as pessoas me contam umas coisas incríveis, assim, que o YouTube acha elas, né? Então, que ela acordou com o meu vídeo tocando e aí descobriu que eu existo. Ou que o celular dela só abre com senha e ela não sabe por quê quando ela tocou no celular, abriu o meu vídeo e ela nem precisou colocar a senha e era justamente o que ela estava precisando ouvir. Então, um monte de gente me conta coisas assim. Então, o YouTube realmente está achando essas pessoas e não sou eu que estou precisando fazer uma ação para isso acontecer. Eu não estou pagando um anúncio, eu não estou tentando de alguma forma pensar qual é a pessoa que encaixaria isso e estou tentando localizar essa pessoa e fazer contato com ela. Não é isso, né? A lei da atração está localizando essas pessoas e está trazendo essas pessoas para o canal. Então, o Abraham ensina isso, né? Para a gente trabalhar menos, se alinhar mais e deixar a lei da atração ser esse nosso gerente super competente que encontra as pessoas certas, que traz as pessoas certas para nós, para o nosso negócio. Então, tudo isso é verdade, é real, eu concordo. Mas eu penso que a gente não pode exagerar, porque a ação também é necessária. A gente mora num mundo físico. Tenta encher um copo d'água só com o poder do pensamento. Tenta ligar a sua TV sem usar o controle remoto, só com o poder do pensamento. Tem coisa que, né, vamos fazer a ação? E assim, mesmo quanto a isso de anúncio, gente, as grandes empresas fazem anúncios, claro que fazem, tenho certeza que eles estão alinhados com o propósito deles, senão mesmo com o anúncio não venderia. Tem uma pessoa que me segue aqui no YouTube e que está passando em consulta também, que ela me contou que ela teve uma fase de tentar vender um produto que ela comprou para revender. Ela criou uma empresa, fez tudo, né? Logo, site, e passou por aquela situação que tanta gente passa, né? De não ter vendas, investir um monte, ter estoque daquele produto em casa e não ter vendas. E aí isso vai abaixando a vibração da pessoa, né? É terrível. Porque cada vez que você entra naquele cômodo que tem aquele estoque, dá aquele mal-estar, e você sabe o dinheiro que empatou ali. Então, essa pessoa estava com essa dificuldade e ela me contando que teve uma fase que ela pagou uma empresa de marketing e gastava, se eu não me engano, 1.500 por mês, disse que gastou milhares de reais em marketing e não tinha vendas, não tinha uma venda sequer. E eu já passei por isso. Eu já tentei vender o livro com marketing e eu, sei lá, colocava um valor baixo ali de gasto com anúncio, mas eu sempre mandava interromper a campanha, porque eu via que, ai, gastei R$ 250 e vendi um livro por R$ 25, né? Então é melhor parar com isso. E em outras épocas, né? Mas o que acontecia? Na época que não estava vendendo,
eu não estava com o conteúdo do livro ativo dentro de mim. Eu não estava nem lembrando do que eu tinha para oferecer através daquilo. Eu não estava lembrando da gratidão das pessoas. Eu não estava lembrando do poder transformador dele. Eu não estava lembrando do carinho com que eu escrevi. Eu não estava lembrando de quão inspirada eu estava. Eu não estava lembrando das frases inspiradoras que eu coloquei no final de cada capítulo. Eu não estava lembrando de nada disso. Só tava aquela sensação de gastei, né? Comprei o estoque desse livro, tô com ele aqui e agora, né? Então é um enfoque errado, é um enfoque no motivo errado, né? E aí não vendia. E aí, conforme eu fui ativando outras sensações dentro de mim, e conforme o canal do YouTube foi crescendo, começou a ter vendas no orgânico, né? As próprias pessoas começaram a procurar esse livro. E aí, semana passada, eu vi que tinha dado uma baixa nas vendas. Tava zerando. Eu não sabia se tinha sido porque eu tinha mudado as formas de pagamento no site, sei lá o que foi, se é a minha expectativa que mudou, o que pode ter acontecido. Sei que eu tava praticamente sem vendas. E tem esse negócio da venda só por você se alinhar, mas é em quantidade menor. Essa pessoa que eu estava comentando com vocês, ela me contou que ela teve um momento de ouvir um áudio aqui do canal de Abundância Financeira e ela ouviu sem nem intenção de ativar a abundância financeira, ela ouviu para relaxar. E não lembro se ela até adormeceu, mas ela conta, ela deixou no comentário do YouTube isso, que ela teve 2 vendas dos produtos mais caros do site dela, sem ação nenhuma, sem ter pago marketing, nada. Ela não sabe da onde que veio aquilo, do nada. Foi quando ela estava ouvindo o áudio. E depois ela entrou em escassez de novo, começou a mexer no site de novo e isso atraiu problemas, né? Mas assim, porque é isso mesmo, a gente se alinha, desalinha, se alinha, desalinha, precisa aprender a alinhar, né? Então, assim, o que eu tô querendo deixar claro para vocês? O alinhamento é essencial, é prévio, é o que o Abraham ensina. Entra no vórtex primeiro e então faça alguma coisa. Não tente tomar alguma ação, tomar uma atitude, agir antes de ter entrado no vórtex, antes de estar alinhado. O que é entrar no vórtex? Em outras palavras, é simplesmente estar se sentindo bem, estar conectado com a fonte, com quem você realmente é, estar conectado com o que você tem no vórtex. Então, estar sentindo emoções positivas que você estaria sentindo se você estivesse vivendo o que você tem no vórtex. Então, entrar no vórtex é simplesmente estar bem, estar de alto astral. E eles falam da importância disso, da gente estar se sentindo bem antes de fazer uma ligação, de estar alinhado com o seu propósito, com o que você quer. Eles falam muito desse negócio de colocar intenção. É uma das técnicas mais importantes, segundo eles. Eles falam para colocar intenção antes de cada segmento do nosso dia, cada trechinho do nosso dia vai fazer uma ligação, coloca intenção. Vai entrar no carro, coloca intenção. Vai dar uma aula, coloca intenção. Vai assistir uma aula, coloca intenção. Vai para uma consulta, coloca intenção. Então, é uma ferramenta de pavimentação, é uma ferramenta de você sintonizar com o que você quer para aquele trechinho do seu dia. E sintonizar com o que você quer conforme você fica pensando: eu quero que seja gostoso, eu quero que seja fluido, eu quero que seja confortável, eu quero me sentir bem, né? Tô pensando até de dirigir, eu quero me sentir seguro, eu quero sentir o trânsito fluindo, eu quero que seja divertido, eu quero que seja leve, eu quero que seja gostoso. Você está pavimentando. Tem intenção que é geral, né? Que você pode falar para absolutamente tudo. Tipo, isso eu quero me sentir bem. Tudo pode ser para uma reunião, pode ser para o trânsito, pode ser para consulta. Mas tem coisas que é mais específica para aquela situação que você vai viver. Para o trânsito, para a reunião do trabalho. Eu quero que flua, eu quero que todo mundo esteja ligado, de bom humor, atento, com vontade de fazer acontecer, tendo ideias criativas, que seja divertido, que seja leve, que seja rápido, que a gente esteja focado, que a gente termine se sentindo super bem. Então, colocar intenção ajuda demais a gente se alinhar com a ação que a gente pretende fazer, que a gente pretende agir. Então, não é para não agir, mas se alinha primeiro. Então, é o que eu estou falando. A diferença foi fenomenal de eu
ter falado no vídeo sobre meus produtos. Eu acabei falando no vídeo sobre os meus produtos. E teve muita venda. Então, será que teria tido esse tanto de venda só por eu ter deitado na cama e ter me alinhado? Não, porque não teve. Teve uma ou outra enquanto eu estava deitado na cama, de valor baixinho, né? Então, não é só o alinhamento. O alinhamento, como eu falei para vocês, tem essas histórias mágicas, tem história de alguém divulgar o seu negócio. Comigo mesmo acontece, né? Alguém tem a inspiração de falar de mim em algum lugar e aquilo traz muita visualização, traz coisas boas. Aliás, agradeço vocês, pessoas queridas, pela colaboração de vocês. Eu amo vocês, vocês são maravilhosos. E então tem isso acontecendo também, sem ação minha. Mas teve ação da pessoa, a fonte agiu através dela, né? Ela foi inspirada a fazer aquilo, a divulgar. Alguém foi inspirado a noticiar aquele negócio no site da história do Ho'oponopono que eu falei para vocês. Então, a gente alinhado, a gente facilita que aconteçam essas coisas sem ação nenhuma nossa. Mas a nossa ação também ajuda. Tem situações que é o diferencial. Então, eu vou fazer um paralelo que eu acredito que vai ajudar vocês a entenderem. Tem um estudo que fala o seguinte a respeito de ganhar massa muscular com atividade física. Eles falam assim, que se a pessoa mentalizar, imaginar que está ganhando massa muscular, que está praticando atividade física, que está ficando em forma, ela ganha mais massa muscular do que a pessoa que não imaginou nada. Isso sem praticar. Se a pessoa praticar atividade física e não imaginar nada, só praticar ali concretamente, ela ganha mais massa muscular do que a pessoa que imaginou. Então, olha como a ação é importante. A gente mora no mundo físico, né? Tem efeito físico as coisas. Então, ela ganha mais massa muscular do que só imaginar. Mas, se a pessoa imaginar e praticar, é onde ela mais ganha massa muscular. Então é isso que eu tô tentando dizer para vocês. Se alinhe, entre no Vortex e então faça alguma coisa. Entre lá no Vortex em primeiro lugar. Se alinha sempre. Mas pratique a ação depois que você já tiver inspirado. Como você sabe que você está inspirado? Gente, as ideias vêm. Você, em primeiro lugar, é um sentimento de bem-estar, né? Então, é muito importante, quero clarear isso para vocês, que anos atrás, quando eu tentava praticar isso, eu fazia de um jeito que não era o ideal, né? Eu não estava conseguindo ainda fazer do jeito certo. Então, eu tinha esse conhecimento que eu tinha que me alinhar, porque eu me alinhando as coisas dariam mais certo. Só que aí o foco estava demais em fazer as coisas darem certo. E isso tirava um pouco do foco do bem-estar, e aí já não é tão bom. Então eu fazia algumas coisas que eu vou ensinar para vocês que vocês podem fazer para se alinhar, mas era uma coisa meio assim, acho que já tô alinhada. Então já vou fazer. Sabe, era uma coisa assim, eu não tava realmente em sintonia com aquele bem-estar, com aquela sensação prazerosa, nossa, gente, conforme a gente vai se alinhando, a vibração realmente muda, sabe? A gente vai sentindo uma paz, uma coisa gostosa, você vai ficando em outro nível, assim. Então não tem dúvida que se alinhou. É diferente o que a gente sente. Não é essa coisa meio que se enganando ou querendo logo, apressada. Não é essa coisa pra ter um resultado. Eu entendo, eu falei pra vocês, eu entendo, porque como a gente quer muito algumas coisas, e aí você aprende um caminho, né? Você aprende que você se alinhando, você vai se abrir para essas coisas, você vai permitir que essas coisas aconteçam, essas coisas vão vir mais rápido, fica uma pressão, né? Fica uma pressa, fica uma tentativa de fazer aquele exercício para se alinhar para ter o resultado. É o que eu vejo com mais frequência nas pessoas que estão me procurando no consultório, que estão vindo aqui do YouTube. É essa dificuldade de eu tô praticando as técnicas, mas eu não tô tendo resultado. Aí, é claro, né? Eu vou ver a vibração delas, tá totalmente de não estou conseguindo, tá totalmente de esforço, tá totalmente de fazer para ter o resultado. Então, quanto mais as atividades, os exercícios mentais
da parte mais alta da escala emocional, apreciar, agradecer, visualizar, isso aí você tem que estar se sentindo bem. Então você não pode fazer com a intenção de manifestar alguma coisa, você tem que fazer pelo prazer mesmo, pelo bem-estar. Que foi o que eu fiz na véspera de publicar aquele livro não, o vídeo dos 17 segundos, né? Eu deitei na cama e eu não tava nem aí pra, ai, quero me alinhar para ser bom, não foi com essa intenção, foi assim, ai, eu quero sentir uma coisa gostosinha aqui antes, sabe? Porque eu sei que vai ser gostoso, vai ser mais gostoso gravar com eu sentindo essa coisa gostosa antes. Foi esse o motivo. E deu super certo, foi muito legal. Então, se vocês sentem que vocês estão com dificuldade, que vocês não conseguem ainda gerar essa sensação gostosinha pelo prazer em si, não se preocupem. É um processo, vocês estão tateando. O Abraham fala muito isso, né? Tá fazendo uma sintonia fina, tá aprendendo a sintonizar. É treino, vai melhorar com o tempo. Já é um começo você tá fazendo essa tentativa. E uma coisa que eu acho que me ajudou muito é as meditações, viu, gente? Porque na meditação, como aquela que tem uma música maravilhosa que eu falo, vai dar certo, eu tenho ajuda, eu vou conseguir, vai ficar bom, vai ser legal. Eu deixo o link aqui embaixo, até porque quando eu publicar esse vídeo, eu acredito que já vai ter um outro vídeo com aquela mesma música, mas editada de outra forma, só os trechos preferidos meus e mais longa, né, para quem quiser fazer uma meditação bem longa. Então, ouvindo uma música daquele tipo, você vai sintonizando, você vai buscando dentro de si aquela sensação de bem-estar, e isso é um treino de foco, é um treino de escolher sintonizar com outra sensação. Então, eu acho que é um pouco disso que aconteceu, que facilitou de agora eu conseguir sintonizar com essa sensação gostosinha em vez de tentar me alinhar para ter um resultado bom. Entenderam? Então é a sugestão que eu dou para vocês treinarem isso também. Vou dar mais umas sugestões para vocês de como se alinhar daqui a pouquinho, mas não sei se está ficando claro, né, por enquanto, se eu estou conseguindo explicar para vocês a importância da ação, sim, mas a importância da gente só tomar esse cuidado de se alinhar antes da ação. Faz tempo que eu estou querendo falar sobre isso com vocês, porque eu percebo que parece que algumas pessoas ficam meio que anti-ação, né, como se tivesse uma aversão à ação, como se precisar de uma ação para ter um resultado melhor significasse que a pessoa não está alinhada o suficiente. E não é isso, né? É um complemento, é como o exemplo da ginástica, né? Então, você potencializa a ação alinhada, aí você está associado a essa energia que cria mundos. É isso que o Abraham fala. Eles falam, você não imagina a vantagem que é você estar agindo inspirado pela fonte, com a ajuda da fonte. Então é só isso, se alinha, mas haja sim. Eles falam, você vai agir muito, porque você vai ter muita inspiração para muita ação conforme você for se alinhando. E teve uma pessoa lá no Telegram, já faz tempo isso, o Telegram aberto, né? A pessoa falou que ela queria ajuda para saber como se preparar para um concurso sem esforço, já que o Abraham falava que não era para ter esforço. E eu respondi para ela essa questão, né? Que eu acreditava que era se alinhar para que o estudo fosse leve, não colocar a intenção antes, né? Esse monte de coisa. Mas não que ia passar na prova sem ter estudado nada. Apesar de que é possível, né? A gente vê exemplos, inclusive daquele vídeo que eu já mencionei para vocês, acho que 2 vezes, da moça que vendeu a casa em Miami. Né? Essa moça conseguiu vender uma casa sem ter o curso para saber falar sobre os produtos que estavam à venda. Ela estava super alinhada e ela levantou para pedir ajuda do gerente, porque ela não tinha nada para falar para a pessoa, para quem ela ia vender alguma coisa, e tinha uma moça passando atrás dela, bem naquela hora, que sabia tudo sobre as casas em Miami, e sentou e fez a venda para ela, na verdade. Ela virou a moça do café, né, naquela hora, mas a venda saiu no nome dela, ela que era a corretora. Então, é possível, sem dúvida, fora a questão de que, de novo, a ação aliada à inspiração. Você pode estudar muito
o vestibular, para o concurso, para a sua prova de residência e também estar inspirada. Então, na hora da prova, você ter quase que uma intuição ali no seu ouvido, vir respostas na sua cabeça que você nem sabia que sabia. Então, é aliar as duas coisas. Mas eu não acredito que seja sem estudo nenhum na maior parte dos casos, porque diferente da situação da casa em Miami, a maioria das pessoas que está estudando para algo assim é porque quer estar preparado, né? Porque quer ser um bom médico, é porque está se preparando para uma profissão. Então, não tem que ter aquele conhecimento mesmo. Então, o alinhamento é muito mais para o seu dia de estudo render, para você conseguir captar bem as coisas, para você estar concentrado, focado, gostando, conseguindo fazer sentido daquilo. E para estar leve, tranquilo, feliz no dia da prova, conectado, inspirado, recebendo respostas. Então, fora o seu conhecimento concreto, ainda ter essa ajuda da inspiração. Agora, para voltar um pouquinho naquela história de que o concreto é importante, né? Porque é importante a gente agir e não ficar só na imaginação, só para enfatizar isso para vocês. Imagina você tentar vender um produto que ninguém sabe que existe, né? Por que as pessoas vão comprar? É um mundo físico, você está esperando que as pessoas leiam a mente. É um pouco de querer encher o copo d'água só com a mente, né? Então, a gente tem que dar uma ajudinha, tem que fazer o nosso empurrãozinho, porque tem gente que está procurando o seu produto, tem muita gente no mundo que quer o que você tem para oferecer, o seu serviço único, as suas qualidades, mas você não se mostra, né? Ninguém sabe que você existe. Então, você precisa se mostrar, mas é aquela história, é se alinhar, é cuidar das suas crenças antes. Eu tive uma paciente uma época que ela pensava mal dela mesma e aí ela tentava postar no Instagram e aí ela recebia críticas. Mas conforme ela trabalhou a autoimagem dela, se ela postasse no Instagram se sentindo bem, aí ela conseguiu proposta de trabalho. Então tem que ter o alinhamento antes. Mas ela postou no Instagram. Eu tenho paciente que escreveu um perfil no LinkedIn e recebeu proposta da empresa que ela queria. Foi espontâneo, a empresa que procurou ela não saiu mandando currículos, mas ela estava super alinhada, mas teve a ação também, concordam? Ela fez o perfil estava lá. Agora, às vezes, a gente recebe inspiração para uma atitude a mais, especialmente produtos, né? As pessoas precisam saber, ou mesmo do seu serviço, as pessoas precisam saber. Muita gente me procurou no consultório porque ouviu eu comentar de algum caso no YouTube. Senão as pessoas não iam saber que eu atendia, né? Que atendo online, que dá para ser à distância. Então, as pessoas precisam saber, a gente está no mundo físico. E foi quando eu falei uma primeira vez do meu livro físico, que eu contei a história de quando eu escrevi o livro, que muita gente descobriu que eu escrevi um livro. Então eu comecei a ter mais vendas, muito mais vendas do que tinha só de ter o link na descrição. O link na descrição tá lá, o meu nível de alinhamento foi o mesmo, mas mudou quando eu falei a respeito, porque as pessoas ficaram sabendo. Então, mesma coisa o curso no Telegram, né? Eu tive uma venda muito tempo atrás, do nada, de alguém que entrou no canal e achou o link e entrou no Telegram, comprou, né, o curso. Mas isso é mais raro, é mais esporádico. Agora, vocês ficarem sabendo que tem uma ajuda lá, que tem gente que queria muito fazer uma consulta, mas não tem condição financeira, mas saber que tem um lugar em que eu falo tantas das coisas que eu falo nas consultas, com tanto mais informação do que dá tempo de falar numa única consulta, e que você tem isso tudo lá já cuidadinho, tantos assuntos diferentes, prontinho para entrar e já pesquisar o que você quer, ou ir seguindo desde o começo, deixar aquilo ir te ensinando, fazendo os treinamentos, os exercícios, ir se transformando. Se vocês não souberem disso, por que vocês vão procurar, né? A gente mora no mundo físico, a gente tem que ficar sabendo das coisas. Então a gente tem que ajudar, a gente tem que trabalhar as nossas crenças limitantes de que não pode falar sobre essas coisas, porque as pessoas precisam saber. Então, espero ter dado uma bela reforçada a quem estava achando que não precisa de ação, né? A ação é um complemento, ajuda muito. E quando a gente está inspirado, aí vem ideias na cabeça de uma ação legal.
siga essa ideia, né? Igual veio a ideia de que era outro vídeo que eu tinha que postar naquele domingo, entenderam? Inclusive, eu queria fazer uma brincadeira com vocês, porque teve aquele vídeo aqui no canal que virou, né, que começou a ter muita visualização e que trouxe muita gente para o canal, e desde então nunca mais precisei pagar anúncio. Na época eu já não pagava anúncio, eu tava daquele jeito assim, basal. E aí já tem um vídeo aqui no canal que eu conto, né, sobre como eu fiz o canal do YouTube crescer com a lei da atração, eu explico tudo isso. Então teve umas coisas que eu fiz, me alinhei e tal. E eu tava numa fase de alinhamento quando o YouTube do nada resolveu mostrar um vídeo meu numa quantidade, uma intensidade muito maior, né? E uma coisa que aconteceu na época também, que eu não sei se foi coincidência ou se pode ter influenciado, é que uma pessoa muito fofa que segue aqui o canal, uma lindinha, tinha colocado no comentário de um vídeo, 2 vídeos antes daquele, escreveu assim: YouTube, nós amamos muito tudo isso, mostre para mais pessoas. Eu não sei se teve correlação ou não, mas eu fiquei pensando que pode ter contribuído, sabe? Porque é isso, não é só inspiração, tem ação de alguém envolvida. Então eu até fiquei com vontade para testar, para brincar, de falar para vocês escolherem os vídeos que vocês gostam mais, algum vídeo que vocês estão ouvindo, para quem entra no canal, clica no nomezinho, vê, clica nos vídeos, vê todos os vídeos que tem no canal, não espera só o YouTube mostrar, porque se for eu esperar o YouTube mostrar, uma pessoa me disse esses dias, passando em consulta, ela falou que o YouTube mostrou para ela um vídeo de um mês atrás, mostrou essa semana. Então ela não sabia que você pode entrar, né, e já ter acesso a muita coisa que tem aí dentro. E aí, se você é uma pessoa que gosta de entrar no canal, de ver os outros vídeos que tem, conforme você for vendo algum vídeo que você gosta muito, escreve embaixo dele, até para eu saber e para o YouTube saber também. Vamos ver o que acontece, só para teste. O que acontece se vocês escreverem YouTube, nós amamos isso, mostre para mais pessoas, ou alguma coisa semelhante. Vamos fazer essa brincadeira? Quem topa? E outro recadinho que eu tenho que dar para vocês, que eu já estava esquecendo, é para vocês aproveitarem que o Natal está chegando, para presentearem o livro para mais pessoas, para facilitar. Eu estou dando um cupom de desconto, tá aqui na descrição, tá? Natal 40%. Você entra pelo link que está aqui na descrição. Não sei se vocês sabem também entrar na descrição. Eu acho que tem gente que não deve saber, né? Que não é só esse comecinho que está escrito embaixo do vídeo. Tem que clicar no mais, leia mais, alguma coisa assim. Aí vai abrir um monte de coisa, tem muito link, tem material gratuito para baixar, tem muita coisa. E aí vocês podem entrar no site e adquirir o livro físico com 40% de desconto, frete único mesmo que você compre mais unidades para você presentear, porque o pessoal gosta muito de receber esse livro de presente. Então fica aí um presente, uma sugestão, uma dica de presente de baixo investimento, mas um ótimo retorno, que você realmente vai agradar se for uma pessoa que gosta de ler, certo? E tinha ficado de falar para vocês algumas sugestões do que vocês podem fazer para se alinhar, né? Antes de alguma ação. Então, uma sugestão que eu dou para vocês é vocês separarem um tempinho. Nem sempre vocês vão ter um tempo, né? Às vezes vocês vão só respirar algumas vezes, respira 3 vezes, solta o ar bem devagar, pensa alguma coisa, né? Uma frase de colocar intenção. Quero me sentir bem quando eu falar com essa pessoa. Quero que tudo flua bem, quero estar tranquilo. Às vezes, uma, duas, 3 frases antes de fazer um telefonema. Mas se você fizer com mais frequência, você já vai estar numa vibração mais alta, numa sintonia mais alta. Então, essa frase vai ser muito mais eficaz do que se você estava ali preocupado, tenso na correria o dia inteiro e de repente, só no que você vai fazer aquela ligação, você tenta sintonizar com algo melhor. Claro que não vai dar tempo de você subir tanto a sua vibração, de você pegar um embalo tão bom. Então, o ideal é você já ir fazendo isso ao longo do dia, né?
E uma sugestão, quando for uma coisa maior, um trabalho, né? Você vai passar horas no computador, você vai fazer seu perfil no LinkedIn, no Instagram, você vai gravar alguma coisa, você vai escrever um artigo, trabalhar na sua tese, né? Alguma coisa maior, é legal você se alinhar bem antes, sabe? Então, fazer alguma atividade que te ajude a relaxar, estar bem e que ela favoreça que você pense coisas boas enquanto você está fazendo. Então, você tem que escolher o que dá certo para você. Então, algumas sugestões. Você entrar no chuveiro, e ficar pensando coisas boas, ficar colocando intenção, ficar visualizando, imaginando como você quer que as coisas sejam. Talvez você pode associar música com qualquer uma dessas atividades que eu vou falar. Você pode fazer uma caminhada, né? Observando as coisas, as cores, as árvores, o sol batendo nas folhas, o céu azul ou as estrelas se tiver de noite. Também pode colocar uma playlist de músicas que você adora e ir pensando coisas boas, ou então sem música, só focando atenção no som de grilos, som de algum, mesmo de carros passando. Se você sintonizar com alguma coisa do momento presente, você aquieta a sua mente e isso faz a sua vibração subir. E a sua vibração subindo, você já tem acesso a pensamentos melhores. Então, por vezes, tudo que a gente tem que fazer é parar de pensar um pouco. Aí, depois que você já parou de pensar um pouco, que você está se sentindo um pouquinho melhor, agora sim colocar intenção, começar a pensar essas coisas boas que você quer sintonizar, né? Então, pensar, eu quero me sentir assim, eu quero que seja fluido, eu quero que seja gostoso, eu quero que seja confortável, que seja legal. E aí depois você já pode passar do eu quero, ou mesmo desde o início, depende de como você está se sentindo, você já vai pro eu vou, ou vai ser, né? Vai ser gostoso, vai ser legal. E em alguns momentos você já está se sentindo super bem, já é no momento presente, né? Eu sou feliz, as coisas dão certo para mim, vai dar certo de novo, você pode intercalar. Vai dar certo, vai ser bom. Eu gosto dessas coisas que eu tenho na minha vida, tem muita coisa dando certo. Então é isso, é como eu explico no vídeo de saber quando usar o eu quero e quando usar o eu sou, né? Você tem que sentir pela sua emoção qual que tá te ajudando mais naquele momento. E você pode deitar na cama, como eu fiz, né? Colocar uma playlist de músicas também, ou no em silêncio. Você testa, e o que dá certo num dia não é o mesmo que vai dar certo no outro. Vai ter um dia que você vai querer silêncio, vai ter um dia que você vai querer a música, vai ter um dia que você vai querer sentar para meditar e em vez de meditar, você vai começar aquietando, começar só apreciando a música, mas depois você vai começar a pensar essas coisas boas, né? Colocando intenção, pensando que vai dar certo. Então, qualquer uma dessas atividades vai te alinhar. Tem gente que vai gostar da caminhada, tem gente que vai querer colocar música e dançar, é uma que eu usava muito uma época, que eu gosto de dançar. Então, soltar o corpo ali, mexendo com música, ou fazer um alongamento, enquanto isso vai pensando coisas boas. Então, você tem que achar o que dá certo para você. Se você tiver uma atividade que dá certo para você, diferente dessas que eu falei, deixa aqui no comentário, porque às vezes pode ser sugestão para alguma pessoa que também gostaria de fazer isso que você faz. Então é isso, gente. Falei muito. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe o like, deixe o comentário de vocês. Um beijo no coração de vocês. Eu amo vocês. Fiquem com Deus e até uma próxima.